Começamos o contexto de hoje falando sobre o filho do presidente Lula, o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, que é conhecido como Lulinha. Ele passou a ser investigado pela Polícia Federal. A abertura do inquérito foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, e o caso está sob sigilo. A investigação apura suspeitas de corrupção e tráfico de influência em negociações ligadas ao mercado de cannabis medicinal no Ministério da Saúde. De acordo com a Polícia Federal, a apuração busca esclarecer se Lulinha teria usado a condição de filho do presidente da República para facilitar contatos entre o Ministério e a consultora Roberta Luxinger, além também do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido como Careca do INSS. Nós temos mais detalhes sobre essa investigação que começa a ser feita pela Polícia Federal no nosso site metrópolis.com, e é justamente para lá que nós iremos. Então a Polícia Federal, ela vai investigar se o filho do presidente Lula, o Lulinha, ele teria utilizado aí a sua influência. Além dele, também cita nomes que já são conhecidos de todo o público, você que está nos acompanhando, como, por exemplo, o nome de Roberta Luxinger, que é amiga do Lulinha, e também do Careca do INSS. Nós ouvimos falar desses três nomes bastante durante a CPMI do INSS que aconteceu lá no Congresso Nacional. Importante a gente trazer que o Careca do INSS, lobista, ele está preso e ele é apontado como figura central em investigações da Polícia Federal sob os descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o Careca do INSS ele tinha uma empresa de cannabis voltada à extração de canabidiol, que é uma substância utilizada no tratamento de diversas condições médicas. Conforme mostrou a coluna de Tássio Lohan aqui do nosso portal Metrópolis, o lobista esteve no Ministério da Saúde por pelo menos 5 vezes desde 2024. E aqui na matéria nós temos um histórico, nós vamos passar rapidinho por ele, porque nos dias 13 de janeiro e 17 de fevereiro do ano passado, o Careca do INSS se apresentou na portaria do Ministério da Saúde como o presidente da World Cannabis. Nas outras 3 vezes em que esteve lá no Ministério da Saúde em 2024, ele afirmou ser diretor de uma empresa de telesaúde que, por sua vez, negou ter relações com o lobista. Em ao menos um dos encontros, o lobista estava acompanhado da Roberta Luxinger. De acordo com os documentos da Polícia Federal, o Careca do INSS teria mandado R$1,5 milhão para a Roberta. Em uma dessas transferências, o lobista explicou que se o dinheiro era para o filho do rapaz, aqui essa parte, o filho do rapaz, se entende que é o Lulinha, filho do presidente Lula, que faz aí totalmente essa alusão. Ainda de acordo com a matéria, a Roberta Luxinger, no entanto, alega que o dinheiro se referia a pagamentos por consultorias prestadas por lobistas. Além disso, nós temos também registros de viagens entre o Lulinha e o Careca do INSS lá em novembro de 2024, viagem essa para Portugal. De acordo com a defesa do filho do presidente Lula, ele teria sido convidado para visitar a fábrica de produtos de cannabis medicinal lá no país. Os advogados ainda afirmam que a visita não resultou em parceria comercial e que não sabem se a viagem foi custeada por Camilo Antunes ou pela empresa portuguesa que foi visitada. Além disso, nós temos ainda mais matérias voltadas a esse assunto, mas para além disso, nós iremos conversar hoje com um dos advogados de defesa de Lulinha. Nós vamos falar nesse momento com o Guilherme Sugimori e eu gostaria de agradecer primeiramente a sua presença aqui conosco, doutor Guilherme, e aproveitar, para a gente poder falar um pouco mais sobre, então, essa decisão da Polícia Federal, mas também por conta da decisão do ministro André Mendonça, que autorizou essa investigação. Começo a nossa conversa, doutor Guilherme, perguntando se vocês já tiveram acesso ao inquérito, que foi solicitado pela Polícia Federal para abrir toda essa investigação. Muito bom dia. Muito bom dia. Primeiro, eu só continuarei essa conversa se você me chamar de Guilherme, por favor. Não é necessário, doutor. Eu fico mais à vontade, acho que a gente conversa mais fácil. Eu fui pego de surpresa, eu soube dessa notícia como você, eu imagino, pelos jornais. Eu vou pedir acesso, estou pedindo acesso imediato a isso. Eu nem poderia te dizer, olha, me negaram acesso, não tive acesso,
Não, isso foi uma notícia recente e nós vamos imediatamente requerer o acesso a isso. E aí, então, espero que seja dado acesso para que a gente entenda o motivo dessa separação, dessa nova linha, o que existe aí. Eu preciso ver documentos, fatos, até se há uma nova teoria de investigação, eu preciso conhecê-la adequadamente. Mas, por enquanto, tudo que eu sei é o que vocês sabem. Na verdade, vocês provavelmente sabem mais do que eu, porque a pauta nesse inquérito tem sido assim, né? A imprensa avisa os advogados do que vai acontecendo. Nós raramente temos as notícias no inquérito. É o caso aqui, eu soube como vocês. Então, não tivemos acesso ainda, não sei do que se trata exatamente, não sei documentos, não tenho nada de concreto. Sim, Guilherme, vocês já chegaram a conversar com o Lulinha a respeito dessa decisão do ministro André Mendonça de fazer, né, de deixar a Polícia Federal fazer essa investigação? Se vocês já conversaram a respeito desse assunto? Conversamos muito brevemente, eu dei a notícia para ele assim que soube, mas a verdade é que a conversa é muito pouco frutífera nesse estado de desconhecimento. Uma coisa é a gente conversar, uma coisa é bater um papo, mas essa conversa de advogado, por exemplo, tá, como vamos lidar, o que fazer, por que ele decidiu isso, o que está acontecendo. Nada disso na conversa técnica de advogado, ela pode ser feito sem ver, sem conhecer. Por exemplo, não basta eu saber que o André Mendonça permitiu a instauração do inquérito. Eu preciso entender por que, os fundamentos da decisão, aí a conversa é frutífera. Então, nós vamos conversando sim, mas por enquanto são conversas muito iniciais, nada de concreto. A primeira medida, eu imagino que você já conversou com muitos advogados e sabe disso. A primeira medida é sempre pedir acesso ao inquérito. Advogado precisa ver papel, se precisa ver documento. Não basta decidiu-se que. É necessário saber como se decidiu, por que se decidiu. Eu preciso de mais dados. Então é isso, agora a medida é essa, pedir acesso ao inquérito. Sim, Guilherme, nós temos em nosso site uma matéria feita pelo nosso colunista, o Igor Gadelha, que ele traz para a gente que a defesa de Lulinha está avaliando pedir que o inquérito deixe o Supremo Tribunal Federal. Queria que você pudesse trazer para a gente se de fato isso vai acontecer e por que tirar do STF. Então, vamos lá. Você não me cobre disso futuramente, porque isso é uma avaliação preliminar sem ter acesso ao inquérito. Eu não estou prometendo aqui, nem traçando nenhuma linha de defesa. Mas assim que eu tiver a notícia, tive o jornal, um novo inquérito, e pelo que circulou na imprensa, seria especificamente um inquérito fora da operação sem desconto, quer dizer, desligada dessas questões do INSS, né? A gente conjectura, eu sou advogado, a primeira coisa que eu consigo imaginar é, o que está acontecendo? E as primeiras coisas que eu pensei, naturalmente, foram, muito bem, mas o que justifica a competência do STF? Essa é uma pergunta que tem que ser indagada. Isso deveria constar aí do inquérito e, se não constar ou se não for uma resposta satisfatória, aí me incomoda a competência sem razão de ser, porque isso indicaria alguma tentativa de direcionamento, quer dizer, uma escolha de quem deve tutelar esse inquérito. Então, não é que nós vamos tentar tirar isso do STF, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que essa é a primeira coisa que me veio à mente. Tá? A competência do STF tem que ser justificada e eu gostaria de entender por quê. Obviamente, se não houver justificativa razoável e correta legalmente, aí sim deve ir para o órgão de competência legal. Deve descer de instância, isso aí é uma questão jurídica, né? Mas esse é o primeiro questionamento que me veio à mente. Se tiver cabimento, se isso justificar, será feito sim, mas é uma preliminar, é uma ideia. Isso precisa ser averiguado nos autos, tá? E aí eu já te adianto, né? A segunda hipótese que me veio imediatamente à mente é a de pescaria probatória. Por quê? E o que é, né? Veja, nós tínhamos um inquérito que estava investigando as fraudes do INSS. Tá? E eu imagino que você se lembre, eu venho falando desde o começo, desde as minhas primeiras manifestações. Olha, o Fábio não tem nenhuma relação com as fraudes do INSS.
Não tem nada a ver com isso. E aí fizemos uma petição há meses atrás, esclarecendo as dúvidas que surgiam no inquérito, tentando apresentar os dados que pareciam ser adequados. Isso passaram-se meses, houve a notícia daquela quebra de sigilo, a quebra de sigilo vazou, circulou dado bancário, a gente reiterou, veja, não tem nada a ver com o INSS, isso aqui está evidente, essa investigação não pode prosseguir, isso aqui está demonstrado. Mesmo assim, a investigação permaneceu ativa durante meses e meses e meses e meses, sem um fim, né? Não se arquivou, as pessoas foram ouvidas, não se arquivou, o Fábio não foi intimado para ser ouvido, o entendimento da autoridade policial, eu imagino que não foi necessário, né? Porque ele se colocou à disposição, e aí, ao invés de se arquivar o inquérito, estica-se essa investigação e agora surge uma nova linha, uma tese, uma nova hipótese acusatória. Quer dizer, quando você percebe que há uma tentativa e erro, aí, vamos investigar isso aqui, furada, não existia nada disso. Não, mas vamos investigar mais e agora a gente vai tentar isso aqui. Se é isso que está acontecendo, isso é ilegal, isso é pescaria probatória. Isso significa que o Estado estaria investigando uma pessoa, focando e falando assim, vamos achar qualquer coisa, alguma coisa, qualquer coisa dessa pessoa. A investigação é sobre o INSS. Não achou? Tenta achar outra coisa. Isso é ilegal. Isso chama Fishing Expedition, onde surgiu, não precisa a gente falar em inglês aqui, em português é pescaria probatória. Isso é um indicativo de que o Estado está instrumentalizando uma investigação. Tenta achar alguma coisa desse cara, não importa o que seja. Isso é ilegal. Se for esse o caso, nós certamente vamos questionar isso, tá? Até porque é época pré-eleitoral. Se há uma pescaria probatória focada em um indivíduo que é filho do presidente e que vai concorrer nas próximas eleições, a primeira coisa que eu desconfio é de instrumentalização política. Até porque isso significa que o inquérito vai se esticar, vai se alongar, certamente até as eleições, né? E houve vazamentos nesse inquérito, então eu não posso prever o futuro. Mas digamos que esse novo inquérito também fique vazando a conta-gotas, o que vai aparecendo no inquérito vai indo para a imprensa, e isso afeta as eleições de uma maneira... Nós sabemos que isso será usado pelos adversários políticos. Então, se for isso que aconteceu, isso é ilegal e será questionado, tá? Mas, independentemente dessas questões jurídicas, essas questões processuais, essas questões de ilegalidade, o que tiver que ser explicado, será explicado, e o Fábio estará à disposição desse inquérito como estava do outro. É que eu, como advogado, e aí não é uma questão do Fábio, eu nem consultei ele sobre isso, mas como advogado criminal, eu não posso assistir a essa tentativa e erro, investigar A ou B ou C ou D, desde que se chegue a esse indivíduo específico. Eu não posso assistir isso é ilegal, sem levantar essa ilegalidade. Se eu identificar, como eu desconfio, que foi isso que aconteceu, isso vai ser um grande objeto de indignação e de questionamento legal meu sobre a própria validade dessa investigação. Quanto ao mérito, você sabe que eu não posso tratar de mérito sem ver o inquérito antes, sem entender o que existe lá, mas o Fábio estará à disposição, vai esclarecer tudo o que for necessário. Eu só gostaria que isso acontecesse antes de eleição, que isso não virasse um grande palco eleitoral, discussão circense. A gente vê agora uso de matéria em IA para criar propagandas políticas tratando disso. Isso me desagrada muito, porque isso é uma deturpação do inquérito policial. Eu espero que nós não tenhamos que passar por isso, mas infelizmente eu temo que teremos, né? E eu aproveito sobre esse assunto para apontar o seguinte: se de fato o que constou das reportagens é verdade, esse inquérito está fora da operação sem desconto, é triste que durante meses eu tenha tido que lidar, e o Fábio tenha tido que lidar, e o Brasil tenha tido que lidar com um grande circo, uma série de exposições. Eu cheguei a ver vídeo de IA dizendo, olha, o Fábio roubou dinheiro do INSS, dos pobres velhinhos, assim, imputando a ele como se ele tivesse participado da fraude no INSS, que não era nem uma hipótese do próprio inquérito, tá? Nunca se cogitou isso. E agora
se cria uma nova linha acusatória dizendo, ó, isso aqui não tem nada a ver com o INSS. Não tem nada a ver com o INSS, é o que eu digo desde o começo, que o Fábio nunca teve ligação com o INSS, mas houve meses e meses e meses de acusações, exposições e de uso político da existência da investigação, dizendo, ele participou das fraudes do INSS. Não participou, né? Quantas mais teorias, teses investigativas, linhas e meses de uma exposição desnecessária e que aí se demonstrou errada, nós teremos que aturar, nós teremos que passar, o Fábio vai ter que sofrer. Ninguém vai devolver para ele os meses de acusações de envolvimento com desvio de verbas de aposentados. Isso aí foi feito, o dano está feito, será usado na política certo ou errado, o impacto político existiu. Quer dizer, o problema dessas investigações que acabam tendo uma natureza política é esse. É muito difícil recuperar o dano. Se for isso que for detectado, eu vou me indignar profundamente e questionar legalmente de todas as formas possíveis. Mas no mérito, não há outra opção para uma pessoa que quer enfrentar uma acusação ilegal que não seja se colocar à disposição do inquérito. Essa vai ser a postura do Fábio. Mas qualquer ilegalidade, a minha postura será combater. Sim, Guilherme, eu queria só fazer uma perguntinha antes da gente finalizar, mas para quem está nos acompanhando pela TV, nós vamos para um rápido intervalo, a nossa conversa continua no nosso canal do YouTube. Guilherme, eu gostaria só para a gente poder finalizar, você acredita, a defesa do Fábio Luiz acredita que esse inquérito, neste momento, prestes aí a quase 2 meses das eleições, do primeiro turno das eleições, ele tende, de alguma forma, a prejudicar a campanha de reeleição do presidente Lula? Porque nós vimos dentro do Congresso Nacional, durante a CPMI do INSS, que houve ali um movimento voltado para que pudesse indiciar o Lulinha. Houve ali estratégias por parte do governo e também da oposição. O texto acabou não passando, né? Não foi para frente, mas hoje, com esse inquérito, Polícia Federal no guarda-chuva do governo do presidente Lula, mas a autorização para que essa investigação pudesse acontecer vindo do ministro André Mendonça, você acredita que, de alguma forma, essa a tendência é prejudicar a campanha eleitoral do presidente Lula? Bom, você está fazendo uma pergunta política para um advogado criminal. Eu não sou mais preparado ou apto para discutir esse tipo de impacto político. Não é a seara que eu trabalho com processo, com prova, com documento, com demonstração, com legalidade e ilegalidade. Mas eu fui obrigado a ter contato com a CPI, com a CPMI lá do INSS. Houve todo aquele episódio de vazamento, de quebra de sigilo, de indiciamento, possível e impossível, do relatório final que você mencionou. Tá? Então, eu faço questão de apontar primeiro, e eu espero não ser excessivamente rude aqui, mas as minhas palavras refletem o meu sentimento mais honesto e técnico possível. Eu li o relatório final da CPMI do INSS e foi um dos documentos mais vergonhosos, se passando por jurídico, que eu poderia ter lido. Assim, poucas vezes na minha vida eu tive contato com um documento tão precário, tão fragilizado. Tá? A parte que tratava do indiciamento do Fábio era nada menos do que uma grande coleção das matérias que saíram na mídia. Era isso, assim, Ctrl-C, Ctrl-V, matéria, e dizendo que ele deveria ser indiciado, sendo que as matérias nada mais eram do que trechos vazados do inquérito policial que a gente está vendo aí agora, não demonstrou nenhuma conexão com o INSS. Então, o relatório não se preocupou com essa falta de demonstração, era uma mera reprodução de matérias, que era uma mera reprodução de trechos do INSS, e mesmo assim falava, não, tem que indiciar, porque tem que indiciar. Aquilo lá não tinha pé nem cabeça, era absurdo de ler. Quando eu li pela primeira vez, eu cheguei a rir em certos trechos da precariedade do documento. E aí você me pergunta, existe o risco de uso político dessa investigação? Eu não tenho dúvida que haverá o uso político dessa investigação. Não tenho a menor dúvida de que isso será pauta recorrente da oposição. Quer dizer, isso foi assim na CPMI,
Tem sido assim na Operação Sem Desconto e não há por que desconfiar que isso não seria assim nesse novo inquérito. Agora, se isso é uma instrumentalização da polícia, do aparato estatal, isso é uma pergunta muito diferente. Tá? O que eu posso fazer é procurar as ilegalidades e apontá-las. O risco de uso político é inerente ao momento em que estamos, que é pré-eleitoral, e ao indivíduo que se está buscando, que se está caçando, que está insistentemente acusando ou de uma coisa e se não acha de outra. Quer dizer, por que é focado no indivíduo? A única resposta cogitável que eu tenho é por ele ser quem ele é por ele ser filho do atual presidente da República, então ele vira uma arma para prejudicar a presidência, a campanha. Isso acontecerá. Se isso é o objetivo da polícia, isso eu não posso afirmar e não estou afirmando. Se eu tiver essa impressão nos autos, isso será dito à autoridade competente. Mas a polícia está agindo, você mencionou, sob o guarda-chuva do presidente Lula, né? Porque é um órgão Sim. que está sob a tutela do executivo. Mas isso é uma demonstração que, de uma maneira ou outra, me parece claro que o presidente Lula não está exercendo uma influência, um controle ou mandando na Polícia Federal. A Polícia Federal é um órgão de Estado mesmo, ela serve ao Estado, né? Não serve ao mandatário do momento, e abriu essa investigação. Eu não concordo com a investigação, mas eu não vou ser afobado de dizer que isso é um golpe político, que é uma instrumentalização. Mas é uma preocupação minha. Agora, o uso político será inevitável, né? Eu acho que já está acontecendo, seguirá acontecendo. É isso. Guilherme Sugimoro faz parte da defesa do Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, que agora é investigado pela Polícia Federal. Gostaria de agradecer a sua participação, desejo um bom fim de semana e quando tiver acesso ao inquérito, volta aqui para conversar com a gente novamente. Eu que agradeço pela conversa. Desculpe, advogado fala demais, né? Eu sempre falo isso no final das entrevistas. Mas é um prazer, conte comigo e um bom fim de semana para você e para todos. Muito obrigada, até logo, Guilherme. Nós continuamos.